Capítulo 3. Nenhum justo, não, nenhum. A maior de todas as faltas é não reconhecer os próprios erros. Dando ouvimos sermões condenando a transgressão instando a necessidade de arrependimento, quase todos nós. Nós sentimos inclinados a aplicar o ponto exclusivamente aos outros. Alguém disse que despendemos muito tempo confessando os pecados alheios. Parece ser muito mais fácil enxergar esses pecados do que os nossos, e caminhar complacentemente pela vida sem reconhecer a grande necessidade que temos de também corrigir nossos caminhos. Todos são pecadores. Todos pecam em maior ou menor grau, e consequentemente, ninguém pode realmente chamar os outros ao arrependimento sem incluir a si mesmo. João, em seus escritos, nos diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 8, 10. E o salmista cantou: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido. Fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. 1. Thomas Carlyle, ensaísta e historiador inglês, 1795 a 1881. 40 O milagre do perdão. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Salmos 14, 1 a 3. Outras escrituras dão ênfase similar. Na verdade não há homem justo sobre a terra, que faça bem, e nunca peque. Eclesiastes 7:20. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Provérbios 29. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. O profeta Joseph Smith em sua oração de dedicação do templo de Kirtland implorou: ó Jeová, tem misericórdia deste povo. E, como todos os homens pecam, perdoa as transgressões do teu povo e apagas para sempre. Cânticos 109:34. Foi por causa da universalidade e seriedade do pecado e da iminência do fim do mundo, que o Senhor revelou ao seu profeta dos últimos dias, Joseph Smith, a instrução: pregai somente arrependimento a esta geração. Cânticos 6:9. Uma das histórias mais frequentemente contadas sobre o falecido presidente J. Golden Kimball refere-se ao seu dito espirituoso de que os irmãos não me podem excluir da igreja, eu estou sempre me arrependendo. Esta é uma grande lição, desde que corretamente interpretada. Não há sequer um dia na vida do homem em que o arrependimento não seja essencial ao seu bem-estar progresso eterno. Porém, quando pensamos em arrependimento, quase todos nós temos a tendência de estreitar nossa própria visão e enxergá-lo como algo muito útil mas apenas para nossos maridos, nossas esposas, nossos pais, nossos filhos, nossos vizinhos, nossos amigos, o mundo, qualquer um e todos, exceto nós mesmos. Similarmente, existe um sentimento predominante, talvez inconsciente, de que o Senhor designa o arrependimento apenas para quem comete assassinato, adultério ou roubo, ou outros crimes infames. Mas isso não é verdade. Se formos humildes e tivermos o desejo de viver o Evangelho, passaremos a considerar o arrependimento como um princípio que se aplica a tudo que fazemos na vida, seja de natureza espiritual ou temporal. O arrependimento é para toda alma que ainda não alcançou a perfeição. Nenhum justo, não, nenhum 41. Os membros da igreja precisam do arrependimento. Outra concepção errônea entre alguns santos dos últimos dias é de que o arrependimento é apenas para quem ainda não pertence à igreja de Jesus Cristo. Esse conceito ignora não somente a doutrina do Evangelho e o bom senso, mas também as revelações específicas ao profeta Joseph Smith, nas quais o Senhor diversas vezes repreendeu os santos e chamou-os ao arrependimento por causa das transgressões que cometiam. Em Kirtland, por exemplo, falou contra os transgressores dentro da própria igreja, e disse-lhes: eis que, eu, o Senhor, não me agrado de muitos dos que estão na igreja de Kirtland.
pois não renunciam aos seus pecados, nem aos seus caminhos iníquos, ao orgulho de seus corações, nem às suas cobiças, nem a todas as suas coisas detestáveis, não observando as palavras de sabedoria vida eterna que eu lhes dei. Na verdade vos digo que eu, o Senhor, os castigarei e farei o que eu decidir se eles não se arrependerem e observarem todas as coisas de que eu lhes falei. Dandique 98 19 a 21. Alguns meses mais tarde o Senhor mencionou pecados específicos que os santos do Missouri haviam cometido. Eis que te digo que havia discordâncias, contenções, invejas, contendas e desejos de cobiça e ambição entre eles, portanto com isso corromperam as suas heranças. Dandique 101:6. Inclusive os membros da escola dos profetas precisaram de correção e arrependimento. Contudo, surgiram contendas na escola dos profetas, o que muito me desagradou, diz o vosso Senhor, portanto, os enviei para serem castigados. E Ema, a esposa do profeta, por revelação foi chamada ao arrependimento. E novamente, na verdade eu digo que a minha serva perdoe a Joseph as suas transgressões, e então ser-lhe-ão perdoadas as suas, as que transgrediu contra mim. Dandique 132:56. Nem mesmo os profetas são perfeitos. Mesmo o profeta Joseph Smith, grande como ele era, não era perfeito e o Senhor teve que chamá-lo ao arrependimento, e agora te ordeno, meu servo Joseph, que te arrependas e andes mais reta. 42 O milagre do perdão. Mente diante de mim, não mais cedendo às persuasões dos homens. Dandique 5:21. O jovem profeta necessitava do arrependimento, como todos os homens necessitam. Ele era honesto ao confessar suas fraquezas. Durante a juventude, tendo ficado sozinho em meio à intensa perseguição que se seguiu à gloriosa visão que lhe fora concedida, viu-se entregue a toda sorte de tentações. Ele diz: Caí frequentemente em muitos erros levianos e demonstrei as debilidades da mocidade e as fraquezas da natureza humana, que, sinto dizê-lo, levou-me a diversas tentações que eram ofensivas à vista de Deus. Joseph Smith 2:28. Conquanto Joseph fosse humano e consequentemente falível, estava isento de pecados capitais, conforme ele próprio se apressa em explicar. Ao fazer esta confissão, ninguém deve crer-me culpado de quaisquer grandes ou sérios pecados. Jamais existiu em minha natureza disposição para cometê-los. Mas eu fui culpado de frivolidades, e, às vezes, me associava com companheiros joviais etc., o que não condizia com a conduta que devia ser mantida por quem havia sido chamado por Deus. Como eu havia sido. Joseph Smith 2:28. Há inimigos da causa de Deus que procuraram deturpar essas palavras do profeta, mas os homens de bem reconhecem-na como uma confissão simples e honesta, e que é compatível com o caráter de um homem notável, embora imperfeito. Importante para a nossa consideração é o fato do profeta ter reconhecido seus próprios erros, e o arrependimento que demonstrou em suas orações suplicando perdão. Em consequência disto, ela escreve: muitas vezes me senti condenado pelas minhas fraquezas e imperfeições. E naquela noite especial, como deve ter provavelmente acontecido numerosas vezes antes, ela ajoelhou-se ao lado da cama. E é ele mesmo que descreve: pus-me a orar e suplicar, pedindo a Deus Todo-Poderoso perdão para todos os meus pecados e imprudências, e também uma manifestação a mim, para que eu pudesse saber qual era o meu estado e situação perante ele. Joseph Smith 2:29. Todo homem, se não estiver sempre alerta, está sujeito a pecar, pois a vitória sobre o Satanás só é conseguida através de constante vigilância. Em Doutrina e Convênios o Senhor torna claro que nenhum justo, não, nenhum 43. Ninguém é imune às tentações, e nem mesmo um profeta pode brincar com coisas sagradas. Ele previne, pois embora um homem receba muitas revelações e tenha poder para realizar muitos milagres, contudo, se ele se vangloria de sua própria força, e menospreza os conselhos de Deus e segue os ditames de sua própria vontade e desejos carnais, cairá e suscitará sobre si a vingança de um Deus justo. Dandique 3:4. A admoestação continua. Eis que tu és Joseph forte escolhido para fazer a obra do Senhor. Mas devido à transgressão, se não te acautelares, cairás.
Dandic 3:9. Lembremo-nos de que a transgressão da qual o jovem profeta era culpado, não se constituía em assassinato, nem em pecados sexuais, nem em blasfêmia, e tampouco em qualquer dos atos comumente chamados pecados. Ela apenas cedera à poderosa persuasão do amigo e benfeitor Martin Harris, para confiar-lhe a tradução inglesa dos sagrados escritos do livro de Mormon, que se perderam devido a esse erro. Mas lembra-te de que Deus é misericordioso, portanto, arrepende-te do que fizeste em contrário ao mandamento que te dei, e és ainda escolhido, és chamado à obra outra vez. A não ser que faças isto, serás abandonado e tornar-te-ás como os outros homens e não mais terás o dom. Dandic 3:2.10.2.11. O castigo do Senhor a Joseph Smith lembra aquele que foi imposto a outro profeta, o grande Moisés. Por causa de um pecado momentâneo, cometido sob pressão, ver Números 29-12, Moisés viu-se privado da grande oportunidade e bênção de conduzir os filhos de Israel à terra prometida, após permanecerem 40 anos vagando pelo deserto. Se até mesmo os profetas escolhidos do Senhor não são imunes à necessidade do arrependimento, o que dizer de nós outros? Sem dúvida alguma, o arrependimento é para todos, tanto para os santos dos últimos dias como para todos os outros. Os pecados geralmente cometidos pelos santos. Tenho grande prazer em frequentemente visitar os lares dos líderes nas missões, alas e estacas de Sião. Aprecio muito o fato de que a maior parte de nosso povo está procurando viver os mandamentos do Senhor. 44 Milagre do perdão. Porém, também encontro pais que perderam a afeição natural por seus filhos. Encontro filhos que rejeitam os pais e esquivam-se da responsabilidade de ampará-los na velhice. Encontro maridos que abandonam suas esposas e filhos, e que usam praticamente todo pretexto para justificar tal atitude. Encontro esposas que são exigentes, indignas, briguentas, que nunca procuram colaborar e quase só se preocupam com as coisas do mundo, provocando assim seus maridos a ter reações similares. Encontro maridos e esposas, vivendo sob o mesmo teto, que são egoístas, irredutíveis, irreconciliáveis, que com suas divergências endureceram seus corações e envenenaram suas mentes e as mentes dos filhos. Encontro aqueles que espalham boatos e prestam falsos testemunhos contra o próximo. Encontro irmãos que arrastam um ao outro aos tribunais por motivos de isso ou menos importância e que poderiam ser resolvidos entre eles mesmos, sem recorrer aos meios legais. Encontro irmãos e irmãs de sangue que lutam por causa de heranças e levam um ao outro aos tribunais da terra, trazendo a público os mais íntimos e pessoais segredos familiares, nada respeitando, demonstrando pouquíssima consideração mútua, preocupando-se apenas com os ganhos financeiros que poderão adquirir através de atitude tão egoísta. Numa cidade do leste vi uma família inteira dividir-se, metade dos irmãos e irmãs de um lado, e metade do outro, na mais triste das animosidades. Durante os serviços fúnebres metade deles sentava-se no lado da passagem e metade no outro lado. Um lado não falava com o outro. A propriedade envolvia apenas alguns $1.000, e entretanto transformou irmãos e irmãs de sangue em inimigos declarados. Tenho visto pessoas nas alas e ramos que impugnam as ações das autoridades de uma da outra, condenando-as por afrontá-los com coisas ditas ou pensadas, ou que se imaginou que alguém as disse ou pensou. Tenho visto ramos totalmente destruídos por pessoas que dizem coisas rudes umas das outras, e que trouxeram às suas reuniões o espírito de Lúcifer ao invés do espírito de Cristo. Existem aqueles que não aceitam responsabilidade e não têm tempo para o serviço da igreja, mas constantemente criticam os que o fazem. Aos que são culpados e mundanos, e os que trabalham apenas com os lábios. Há aqueles que hipocritamente fazem exigências mas eles mesmos não as vivem. Aqueles que são intolerantes ponto nenhum justo, não, nenhum. Cheios de preconceitos, e aqueles que são grosseiros para suas famílias. Por essas e outras excentricidades, pecados e transgressões não mencionadas, todos precisam do arrependimento. Os capítulos seguintes discorrerão mais sobre os pecados que nos ameaçam como indivíduos, como igreja e como sociedade. Depois consideraremos os
Meios de arrependimento e o milagre do perdão que o Deus concede. Aqueles que verdadeiramente se arrependem,